Fala galera, meu nome é Davi Caldas e você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 39 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Trindade. A Trindade seria uma doutrina pagã? A Trindade seria um desvio das raízes judaicas, das raízes hebraicas do Evangelho? São essas e outras perguntas que nós vamos trabalhar nesse episódio. Antes de mais nada, você já sabe, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar esse trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Nos últimos episódios eu tenho trabalhado muito a ideia de que a igreja foi se afastando ao longo do tempo das raízes judaicas, das raízes hebraicas. E por conta desse afastamento e da construção de uma teologia antijudaica pelos primeiros pais da igreja e também os primeiros sínodos e concílios da igreja, algumas doutrinas bíblicas foram sendo distorcidas e até hoje continuam distorcidas, por exemplo, na igreja católica e na maioria das igrejas protestantes. Felizmente, muitos movimentos e muitos indivíduos percebem isso e começam a trabalhar para um resgate das raízes hebraicas do evangelho. No entanto, é muito comum que entre esses movimentos e esses indivíduos surjam aqueles que questionam se a Trindade não seria uma doutrina pagã, uma doutrina que justamente se afasta das raízes hebraicas. Mas será que é realmente assim? Será que a Trindade é de origem pagã? Será que ela realmente se afasta das raízes hebraicas? Ou a Trindade seria uma doutrina absolutamente bíblica? Bom, vamos começar a trabalhar essas questões. Eu gostaria de iniciar dizendo que eu acredito plenamente, eu acredito 100% na doutrina da Trindade. O meu mergulho nas raízes hebraicas do Evangelho e a minha postura de resgatar essas raízes não me levou à conclusão de que a Trindade seja uma doutrina pagã. Pelo contrário, eu estou convicto de que ela é uma doutrina extremamente bíblica, e eu vou tentar explicar nesse episódio por que eu penso assim e por que, na minha visão, muitas pessoas têm dificuldades de aceitar essa doutrina como sendo verdadeira e como sendo bíblica. Se o ouvinte pensa diferente de mim, ouça o episódio até o final. Se o ouvinte não reconsiderar a sua ideia, pelo menos conhecerá um pouco melhor a minha. Muito bem, se eu pudesse resumir a razão pela qual eu acredito na Trindade, eu diria que é porque a Trindade é lógica. Ela é lógica tanto no sentido externo à Bíblia, quanto no sentido interno à Bíblia. Em outras palavras, há evidências lógicas fora da Bíblia de que Deus possui uma natureza no mínimo dual e provavelmente trinitária, e há elementos, há informações, há dados dentro da Bíblia Sagrada que, quando conectados, apontam necessariamente para a noção de que Deus tem uma natureza triuna. Antes de prosseguir, aqui é importante fazer duas observações. A primeira é que ser lógico não significa necessariamente ser óbvio. O óbvio é aquilo que é fácil de perceber, que é fácil de enxergar, que está na nossa cara. Já o lógico é aquilo que está baseado em algumas leis imutáveis da realidade ou que advém de uma série de pontos que, interconectados, conduzem necessariamente àquela conclusão. Ora, muitas vezes, de fato, aquilo que é lógico também é óbvio, mas muitas vezes acontece de algo ser lógico, mas não ser tão fácil de se observar e de se constatar. Por exemplo, quem já fez aquelas provas com exercícios de raciocínio lógico, sabe que muitos problemas de lógica são extremamente difíceis de se resolver. Os problemas de lógica funcionam da seguinte maneira: o enunciado oferece uma série de informações sobre determinada situação e faz uma pergunta sobre algo que não está no meio dessas informações. Assim, para responder à pergunta, é necessário conectar todas as informações que foram dadas, a partir delas deduzir outras novas informações, por vezes conectar essas novas informações que foram deduzidas e, a partir delas, mais uma vez, deduzir outras informações. E após toda essa série de encadeamentos lógicos e deduções, se chega a uma conclusão lógica que é a resposta da pergunta. A depender do problema, portanto, a questão de lógica pode ser tudo menos óbvia.
Ainda assim, quando estamos falando de lógica, necessariamente existe uma resposta correta, e os dados que foram oferecidos na questão necessariamente levam a essa resposta correta. É por essa razão que a resposta pode ser chamada de uma resposta lógica. A segunda observação que nós precisamos fazer aqui é a seguinte: a lógica não é uma invenção dos gregos, como muitas pessoas pensam. A lógica é um conjunto de regras da realidade. É um conjunto de regras que existe necessariamente. Ninguém criou as regras da lógica, elas fazem parte da estrutura do real. Além disso, como já dissemos, a lógica pode ser definida como um raciocínio formado pela interconexão de diversos pontos que leva necessariamente a uma determinada conclusão. E, evidentemente, se esses pontos forem verdadeiros e forem conectados de uma maneira correta, então necessariamente a conclusão também será verdadeira e correta. Ora, a lógica é utilizada o tempo todo por todas as pessoas. Ela não foi criada por um povo específico. Ela foi utilizada por todos os povos desde sempre. Pensemos, por exemplo, em algumas regras da lógica. É uma regra da lógica, por exemplo, que algo não pode ser, ao mesmo tempo e no mesmo sentido, a sua própria negação. Por exemplo, eu não posso ser casado e solteiro ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Um triângulo não pode ser um quadrado ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Uma pessoa não pode ser corrupta e honesta ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Deus não pode existir e não existir ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Vejamos outra verdade lógica. O fato de um evento X causar um evento Y não significa que o evento Y causa o evento X. Por exemplo, se um jogador chuta uma bola e faz um gol, a causa da rede balançando é o jogador chutando a bola, e o efeito é a rede balançando. Seria um erro, no entanto, dizer que a rede balançando causa o chute do jogador. Outro exemplo de verdade lógica. Correlação não significa necessariamente causalidade. Por exemplo, vamos dizer que no verão aumentam os ataques de tubarão nas praias. Ora, isso não significa que necessariamente o aumento de temperatura faz com que existam mais ataques de tubarão. Na verdade, a causa mais provável de um aumento de ataques de tubarão no verão é que existem mais banhistas na praia, então eles acabam sendo mais atacados. Ou seja, não tem a ver diretamente com o aumento de temperatura. De igual maneira, pode acontecer de alguns eventos ocorrerem concomitantemente e não terem nenhuma relação de causalidade. Por exemplo, se eu sofro um acidente justamente no dia em que determinado amigo meu acordou mais cedo, isso não significa que necessariamente o fato dele acordar mais cedo me levou a ter um acidente. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, pode ser apenas uma coincidência. Finalmente, um último exemplo de verdade lógica seria uma verdade lógica matemática. Se eu vou a um mercado e faço um gasto de R$10 e dou à operadora de caixa uma nota de R$50, necessariamente eu tenho que receber R$40 de troco. Isso será verdade em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ora, é com base nessas leis básicas que nós conseguimos formar raciocínios a respeito de várias coisas na nossa vida, incluindo aí raciocínios lógico-dedutivos. O exemplo que eu sempre dou. Premissa 1. Todas as pessoas que moram na casa de João possuem cabelos longos. Premissa número 2. Maria mora na casa de João. Conclusão: Maria possui cabelos longos. Em suma, essas regras de raciocínio são básicas, não dá para dizer que elas foram criadas por algum povo em algum momento do mundo. A lógica é utilizada o tempo todo, quando nós falamos, quando nós escrevemos, quando nós desenhamos, quando nós fazemos músicas, quando nós fazemos contas e por aí vai. Aliás, a lógica também é utilizada para interpretar textos. Por exemplo, uma das regras mais básicas de interpretação é que nós não podemos tirar uma frase de seu contexto temático maior. Ora, por que isso acontece? Porque se uma mensagem consta de 10 frases, por exemplo, essas 10 frases formam o todo da mensagem. Se eu retiro dessas 10 frases uma frase isolada, eu não estou pegando a mensagem por completo. E se eu não estou pegando a mensagem por completo, pode ser que eu esteja perdendo coisas importantes dessa mensagem. Inclusive pontos que tornariam mais clara a frase que eu estou isolando. Isso se torna ainda mais evidente quando a frase que eu estou isolando dá a impressão, quando sozinha, de que ela está dizendo algo totalmente diferente do que o texto como todo diz. Um exemplo prático. Suponha que eu estou escrevendo um texto contra o aborto.
Em determinado ponto do texto, eu começo a mencionar os argumentos dos abortistas. O intuito dessa menção é fazer com que o autor conheça os argumentos e depois refutar esses argumentos. No entanto, se alguém isolar esse trecho, pode fazer parecer que, na verdade, o meu texto está falando a favor do aborto. Pode fazer parecer que esses argumentos, na verdade, são meus, que eu os sustento. Então, como o ouvinte pode perceber, a regra de se guiar por todo o contexto temático está baseada na lógica. É, portanto, uma regra lógica. Em suma, os gregos não inventaram a lógica sempre existiu. O que os gregos fizeram foi simplesmente formalizar a lógica e dar à apresentação dos raciocínios lógicos um rigor técnico. Eu concordo que algumas ideias da filosofia grega, como por exemplo o dualismo platônico, influenciaram muito negativamente o cristianismo. E com toda certeza o dualismo platônico ajudou muito a igreja a se afastar também das raízes hebraicas. No entanto, o mesmo não se pode dizer do uso da lógica. A lógica é universal, os hebreus já a utilizavam antes, e se existe uma diferença entre os hebreus e os gregos no uso da lógica, a diferença é apenas em termos de formalização e do aspecto estilístico dos discursos. O hebreu, por exemplo, tem um discurso mais narrativo. Se ele quer te explicar algo, ele vai te contar uma história. Já o grego tem um discurso mais analítico. Se ele quer te explicar algo, ele vai montar um argumento formal. O uso da lógica, no entanto, acontece tanto por gregos quanto por hebreus. Muito bem, feitas essas duas observações, agora eu posso explicar por que eu acredito que a Trindade é lógica. Eu vou começar pela lógica interna à Bíblia. Existem 4 informações que a Bíblia nos dá através de diversas passagens que são importantes na hora de entender como funciona a natureza de Deus. A primeira informação é: só existe um Deus. E aqui, por Deus, eu estou querendo dizer um ser transcendente que criou o universo. A segunda informação é que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas divinas. Quando eu digo que eles são pessoas, eu quero dizer que eles possuem cada um personalidade, eles não são alguma coisa inanimada. E quando eu digo que são pessoas divinas, eu quero dizer que são pessoas que possuem o atributo da divindade, eles possuem atributos de Deus. A terceira informação é que Pai, Filho e Espírito Santo são distintos entre si. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. E a quarta informação é que Pai, Filho e Espírito Santo possuem uma unidade entre si. Bom, o primeiro ponto, que é o de que existe só um Deus, está fora de qualquer controvérsia. Os outros pontos eu vou precisar destrinchar. Vamos lá, é verdade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas divinas? Bom, o Pai é a forma como Jesus chama o Deus do Antigo Testamento. Uma das formas que os hebreus chamavam o seu Deus era de o Deus do céu. E Jesus chama o Pai, muitas vezes, de o Pai que está nos céus. Claramente é uma referência ao mesmo Deus. E esse Pai, na Bíblia, é chamado de o Criador de todas as coisas, é chamado de Eterno, e é chamado de Deus. Em suma, o Pai é uma personalidade e é divino. E quanto ao Filho? Bom, Filho de Deus é um dos títulos que se dá ao Messias, ao ungido de Deus, ao Cristo. E a Bíblia possui passagens que indicam que o Messias, que é o Cristo, criou todas as coisas, é divino, é um com o Pai e representa o Pai de maneira perfeita, plena e máxima. Além disso, existem textos bíblicos que parecem indicar que o Messias é tão eterno quanto o Pai. Ele também assume uma série de atributos, funções e até títulos que pertencem ao Pai. E por fim, ele é exaltado de tal maneira pelos autores bíblicos que é muito difícil dizer que essa exaltação não é uma adoração. Então, aparentemente, Jesus, o Cristo, também é uma pessoa divina. E quanto ao Espírito Santo? Bom, a Bíblia também descreve o Espírito Santo como sendo eterno, divino, envolvido na criação e em pé de igualdade com o Pai e o Messias. Além disso, ele também é descrito como envolvido na salvação, na redenção e na santificação do ser humano. E isso é interessante porque o Pai e o Messias também são colocados como ligados diretamente à redenção, à salvação e à santificação do ser humano. Além disso, é importante destacar que o Espírito Santo é narrado muitas vezes na Bíblia como tendo atributos de personalidade.
O espírito pode ser entristecido, o espírito pode ter ciúmes, o espírito pode conhecer todas as coisas divinas, o espírito pode ser um alvo pessoal de uma blasfêmia ou de uma mentira, o espírito pode interceder por nós, o espírito pode nos guiar, nos ensinar e testificar das coisas de Deus da mesma maneira como Jesus fazia. O espírito pode expressar um parecer sobre um assunto. O espírito pode ativamente proibir ou impedir que missionários se desloquem para um determinado lugar que ele não quer. E por aí vai. Portanto, aparentemente, o Espírito Santo também é uma pessoa divina. A próxima informação, no entanto, diz que Pai, Filho e Espírito Santo, embora sejam pessoas divinas, são diferentes entre si. Ou seja, não se trata da mesma pessoa, são pessoas diferentes. Isso fica claro em vários pontos da Bíblia. Por exemplo, o pai e o filho se relacionam entre si e falam um do outro. A Bíblia também indica que eles podem estar juntos no mesmo lugar e no mesmo tempo, e também em lugares separados ao mesmo tempo. O mesmo acontece em relação ao Espírito Santo. Também há passagens em que o Espírito Santo aparece juntamente com o Pai e o Messias. Há passagens em que ele é enviado pelo Pai ou pelo Messias, e o Messias fala do Espírito Santo como sendo um outro ente, e não ele mesmo, tampouco o Pai. Então, aparentemente, na Bíblia Sagrada, existe uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Finalmente, no quarto ponto, Pai, Filho e Espírito Santo possuem uma unidade. Isso também parece ser bastante atestado na Bíblia. Quando Deus cria o mundo, por exemplo, é narrado ali que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Também a Bíblia vai afirmar que Jesus criou todas as coisas e que o Pai criou as coisas por meio de Jesus. A Bíblia também coloca a salvação, a redenção e a santificação do homem sendo operadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba e o Pai afirma que este é o Filho amado dele, em quem ele tem prazer. Em João 10,30, Jesus diz que é um com o Pai. E em 2 Coríntios 13,13, Paulo abençoa os irmãos da seguinte forma: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Em suma, existe uma unidade de propósito, de ação, de proximidade, de exaltação e de poder. Muito bem, essas são as informações que a Bíblia nos dá. Eu não mencionei cada um dos textos bíblicos, porque senão esse episódio ia ficar muito grande, mas tudo o que eu falei aqui está espalhado pela Bíblia em diversas passagens. Assumindo-se então que essas informações são verdadeiras, a que conclusão nós podemos chegar? E de que maneira essas informações podem ser conectadas de uma maneira coerente? Note que essa é uma questão de lógica. Nós temos informações que foram dadas e nós precisamos conectá-las de uma maneira coerente para chegar a uma conclusão que seja verdadeira. Então vamos lá. Primeira informação. Há um só Deus. Se há um só Deus, então não existem outros deuses. E se não existem outros deuses, então não existem outros seres eternos e também não existem outros criadores. Há um só ser eterno e criador. Segunda informação, Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas divinas. Ora, se eles são pessoas divinas, mas só existe um Deus, então eles não podem ser três deuses. Logo, Pai, Filho e Espírito Santo só podem ser um único Deus. Terceira informação, Pai, Filho e Espírito Santo são distintos entre si. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Isso significa que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas e não uma pessoa só. No entanto, eles não podem ser três deuses, como já vimos. Eles precisam ser um só Deus, um só ser. A conclusão lógica aqui é que um ser não é necessariamente uma pessoa. E, portanto, um só Deus não necessariamente é uma só pessoa divina. Note que aqui se estabelece a diferença entre um ser e uma pessoa. Essas palavras, esses conceitos, não são sinônimos, ou pelo menos não são sinônimos perfeitos. Se, portanto, Deus é um ser, mas ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, que são três pessoas, formam esse único ser, isso significa, pela lógica, que um ser pode ser mais que uma pessoa. No caso aqui, o ser de Deus são três pessoas. Assim sendo, o que temos aqui é um ser de natureza interna triuna. Quarta informação, Pai, Filho e Espírito Santo possuem uma unidade. Essa informação ela é praticamente uma derivação das outras.
Afinal de contas, se temos um ser que tem natureza interna triuna, evidentemente essas três pessoas que fazem parte desse único ser possuem uma unidade entre si. Essa unidade necessariamente tem que ser muito forte. Isso porque essas três pessoas possuem a mesma essência. A unidade faz parte da própria natureza dessas pessoas divinas. Embora a linguagem e as analogias sempre sejam limitadas, eu gosto de usar a seguinte analogia para entendermos a questão. Uma laranja cortada em 3 pedaços não são 3 laranjas. Cada um desses pedaços é um pedaço de uma mesma laranja. Apesar disso, esses pedaços não são iguais entre si, eles não são o mesmo pedaço. Ainda assim, todos eles possuem a mesma essência. Afinal de contas, todos eles são igualmente laranja e a mesma laranja. Esse seria mais ou menos o caso de Deus. Tendo explicado como que a Trindade é compatível com a lógica interna da Bíblia, eu vou expor aqui de uma maneira bastante breve o que eu já discuti no episódio 18 desse podcast. Lá eu expliquei que a natureza múltipla de Deus é necessária para que exista a redenção do ser humano. Isso porque, para que o homem seja perdoado de seus pecados, ele precisa que alguém pague o preço dos seus pecados por ele. Uma vez que na relação entre o ofensor e o ofendido só existem 2 partes, então apenas uma dessas 2 partes pode pagar o preço da ofensa, ou o ofensor ou o ofendido. Se Deus, que é o ofendido, resolve perdoar o ser humano e livrá-lo de ter que pagar o preço do pecado, então ele mesmo precisa pagar esse preço. Uma vez que o preço do pecado é a morte, então se segue que o próprio Deus precisa se tornar homem e morrer pelo ser humano. Além disso, para que essa obra seja perfeita, é necessário que Deus seja um representante perfeito do homem. Assim, ele não só precisa se tornar um homem e morrer por nós, como ele precisa viver como um homem perfeito. E tanto viver como um homem perfeito como morrer implica que Deus precisa ter um Deus no céu e ser submisso a ele. Assim sendo, para que a redenção do homem aconteça, necessariamente Deus precisa ser pelo menos dual. Ele precisa ter uma natureza que seja de 2 pessoas divinas. Assim, uma pessoa divina pode ser o Pai, que está nos céus, e a outra pessoa divina pode ser o intermediário entre o Pai e os homens, aquele que irá se tornar homem e morrer pelo ser humano. Mas note, se necessariamente Deus precisa ser pelo menos dual, isso significa que ele também pode ser triuno. E a ideia de Deus ser triuno parece fazer muito sentido. Afinal de contas, se há um Pai que estará no céu e que será o Deus do céu para todos aqueles que estão na terra, e se há um intermediário entre Deus e os homens, parece que existe uma função que precisa ser cumprida por uma terceira parte. É a função de ser o Espírito onipresente, aquele que está em todos os lugares, aquele que representará a presença de Deus em qualquer lugar do universo. Assim sendo, é necessário que Deus seja no mínimo dual e é possível e plausível que Deus seja triuno. E como nós também vimos no episódio 18, nós podemos chegar a todas essas informações sem nem abrir a Bíblia, apenas utilizando observação e dedução lógicas. Contudo, depois que nós chegamos a essas conclusões e olhamos para a Bíblia, percebemos que a Bíblia endossa todas elas, e assim podemos dizer que a Bíblia é bastante lógica. Note que aqui eu apenas utilizei os dados bíblicos e o raciocínio lógico. Não me parece haver aqui nada que indique uma influência pagã ou um afastamento das raízes hebraicas. Mas se esse é realmente o caso, então por que tantas pessoas têm dificuldades de aceitar a Trindade? E por que existe essa afirmação de que a Trindade é um afastamento das raízes hebraicas? Me parece que existem 5 razões principais. Eu vou elencar cada uma delas aqui e explicar por que, para mim, elas não fazem sentido. A primeira razão me parece ser o fato de que a Bíblia não afirma de modo explícito que Deus é uma trindade, que Deus tem uma natureza interna triuna. O próprio termo trindade não existe na Bíblia. E muitas pessoas tendem a acreditar que se a Bíblia não afirma uma doutrina de maneira explícita, então essa doutrina não existe, essa doutrina não é verdadeira. Mas esse é um argumento ruim.
Primeiro, porque ele é um apelo ao silêncio, e o silêncio não necessariamente prova de maneira cabal alguma coisa. Por exemplo, se alguém escreve um livro e não menciona em nenhum momento a palavra sorvete, isso não significa que necessariamente não existe sorvete. O silêncio pode indicar uma série de coisas e não necessariamente que algo não existe. É claro que muitas vezes o silêncio pode ser um indício, uma evidência de que determinada coisa não existe. Isso acontece quando nós temos boas razões para esperar que algo deveria ser mencionado explicitamente e, no entanto, não foi. Ainda assim, o silêncio nunca pode ser usado como uma prova cabal, porque sempre é possível interpretar que o silêncio em relação a algo tem uma outra razão plausível, que não a inexistência ou a falsidade desse algo. E me parece que no caso da Trindade, existe uma razão plausível para que isso não tenha sido citado na Bíblia de maneira explícita. E a razão é justamente o desenvolvimento dessa doutrina. Não se trata de uma doutrina muito simples de se entender e sistematizar. E justamente por isso é necessária uma progressão de conhecimento. Assim, é perfeitamente possível que os autores bíblicos tenham recebido diversos dados, diversas informações, mas não tiveram tempo suficiente para conectar esses dados, maturar a ideia e formalizar um sistema. Para fechar esse ponto, eu gostaria de dar 2 exemplos de como a Bíblia pode muitas vezes não explicitar alguma coisa e ainda assim isso ser verdadeiro. Note, não há nenhuma passagem da Bíblia em que se diga que a necrofilia, isto é, o sexo com pessoas que já morreram, seja um pecado. Também não há nenhum texto bíblico que afirme que relações sexuais entre adultos e crianças é um pecado. Ainda assim, qualquer bom judeu ou bom cristão que estude a Bíblia chega facilmente à conclusão de que essas práticas são pecaminosas. Por quê? Porque apesar da Bíblia não explicitar que elas são pecaminosas, existem princípios bíblicos na área de sexualidade, na área de amor ao próximo e outras áreas que indicam que essas práticas que eu referi não são práticas corretas, mas sim práticas que ferem os princípios bíblicos. E quando nós conectamos vários desses princípios, nós conseguimos ter um quadro maior do que é o ideal de Deus no que diz respeito ao sexo, ao matrimônio, ao cuidado com as crianças, ao cuidado com os filhos e por aí vai. Então, essa ideia de que a Trindade não é verdadeira porque a Bíblia não diz isso explicitamente não faz o menor sentido. A segunda razão pela qual muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a doutrina da Trindade tem a ver com a falta de uma analogia natural. Note, nenhum dos seres que Deus criou, ou pelo menos nenhum dos seres criados que nós conhecemos, possuem uma natureza interna triuna. Os seres que nós conhecemos são todos unipessoais e não tripessoais. Se Deus tivesse feito alguma criatura tripessoal, nós poderíamos olhar para ela e criar uma analogia entre ela e Deus. Ficaria claro que Deus é como essa criatura, um ser formado por 3 pessoas. Mas uma vez que não existe essa analogia natural, então tendemos a achar estranho que Deus seja um ser tripessoal. E essa estranheza faz muitas pessoas pensarem que isso não pode ser verdade, que isso não pode ser bíblico. Mas note, esse também não é um pensamento com sentido. O fato de algo soar estranho, esquisito, até contraintuitivo, não significa que é falso. Aliás, o fato de não entendermos bem alguma coisa também não significa que aquilo ali seja falso. Por exemplo, eu não entendo bem como que um avião voa ou como que um computador funciona. Nem por isso o funcionamento do computador e o voo do avião são coisas falsas, coisas impossíveis ou coisas que não existem de verdade. A terceira razão pela qual muitas pessoas não creem na Trindade é que elas acreditam que a Trindade não tem nada a ver com as raízes hebraicas. Mas isso é um grande equívoco. Note, a tradição judaica sempre trabalhou com a noção de um intermediário entre Deus e os homens que representa a Deus de maneira perfeita. Essa noção foi se formando ao longo dos séculos por vários motivos. Um deles seria a ideia de que Deus é tão grande e tão poderoso e tão diferente de tudo que criou, que qualquer interação que ele tenha com o mundo criado ocorre por meio de um intermediário. Isso inclui até mesmo o próprio ato da criação. Outro motivo é que para criar com as suas criaturas, em especial o homem que é pecador, Deus não poderia aparecer em toda a sua glória, pois isso consumiria o homem. Assim, também seria necessário aqui um intermediário.
Na literatura hebraica, às vezes esse intermediário é chamado de a palavra, e não fica muito claro se essa palavra é um indivíduo ou se é, de fato, a palavra de Deus. Em outros momentos, esse intermediário é um anjo, na Bíblia muitas vezes chamado de o anjo do Senhor. E também é encontrado na literatura hebraica a figura do Metatron, que seria justamente um indivíduo, um ser poderosíssimo que representa a Deus para os homens, que faz essa ligação entre a humanidade e Deus. Finalmente, a própria noção de Messias na tradição judaica é de uma figura extremamente exaltada. Ele também é colocado por vários movimentos judaicos em várias partes da literatura judaica como sendo o representante de Deus por excelência. E é interessante que, dentro dessa visão judaica de representação, o representante é como se fosse o próprio Deus. Ele chega ao ponto, de fato, de ser tratado como Deus e de ser exaltado como Deus. Ora, coisa semelhante acontece com o Espírito Santo. Frequentemente, o Espírito Santo é colocado, não só pela Bíblia, mas pela literatura hebraica, como sendo a própria presença de Deus. Apesar disso, também existe uma distinção entre o Espírito Santo e o Pai. Afinal de contas, o Pai envia o Espírito Santo. Ou seja, de maneira semelhante ao Messias, ao Metatron e ao Anjo do Senhor, o Espírito Santo é aquele que representa fielmente a Deus. E aqui entra o meu ponto. Uma vez que Deus é o Criador, o Eterno, o Infinito, o Absoluto, é absolutamente impossível que uma mera criatura possa representá-lo de maneira perfeita, de maneira plena, de maneira máxima. Além disso, nenhuma criatura pode ser digna de tamanha exaltação quanto o próprio Deus. O próprio Senhor diz isso de maneira explícita na Bíblia. Em Isaías 42, verso 8, podemos ler: Eu sou Yahvé, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei. E aparentemente os anjos levam isso muito a sério. Em Apocalipse capítulo 19, por exemplo, quando João vê um anjo, ele relata o seguinte no verso 10: Prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Assim sendo, para representar a Deus de maneira perfeita, a ponto até mesmo de poder receber adoração por Ele, é necessário ser o próprio Deus. Uma criatura simplesmente não tem condição de fazer isso. Pensemos, por exemplo, no seguinte: por mais que eu tenha um filho e confie totalmente nesse filho e dê a ele a autoridade para me representar plenamente em qualquer lugar que ele esteja, ainda assim, esse filho não poderá me representar em todos os lugares e em todas as coisas. Ele não poderá me representar como esposo da minha mulher. Ele não poderá me representar como cabeça da família, a não ser, claro, que eu esteja totalmente impossibilitado de fazer isso. Assim, a única maneira de uma representação ser absolutamente perfeita é o representante ter a mesma substância, ter a mesma essência do representado, ou seja, fazer parte do mesmo ser. Voltando ao exemplo da laranja, um pedaço de laranja representa muito melhor a laranja do que um pedaço de limão. Por mais que um pedaço de limão específico seja muito semelhante a um pedaço de uma laranja, ainda assim são coisas diferentes. Portanto, faz mais sentido pensar que o Messias e o Espírito Santo são representantes plenos de Deus justamente porque eles têm a mesma essência do Pai. Aliás, quando Paulo afirma que nós servimos a um só Deus, que é o Pai, e um só Senhor, que é Jesus, a implicação do que ele está dizendo é exatamente essa. Note, embora a palavra Senhor na Bíblia não seja usada exclusivamente para Deus, a diferença do senhorio de Deus para o senhorio de outras pessoas é a dimensão. Enquanto alguns indivíduos podem ser senhores de algumas terras, de alguns animais e por aí vai, Yahvé é o único que pode ser senhor de tudo e todos. Assim, se nós pudéssemos conversar com um hebreu antigo e perguntássemos qual era a diferença entre o Senhor Yahvé e qualquer outro senhor humano, com certeza ele diria: um senhor humano é senhor sobre algumas coisas. O Senhor Yahvé é o Senhor sobre tudo e todos. É por isso mesmo que a palavra Adonai, que significa meu Senhor, é utilizada corriqueiramente no lugar do nome de Deus, Yahvé.
Quando então Paulo afirma que só existe um Senhor, que é Jesus, ele não está falando de qualquer senhorio. Ele está falando do senhorio divino, o senhorio sobre tudo e todos. Ou seja, ele está utilizando aqui um título divino para Jesus. E note bem, se Deus é o Senhor de tudo e todos, e Paulo afirma que Jesus é o único Senhor, então necessariamente Jesus é Deus juntamente com o Pai. Se, no entanto, adotarmos aqui a ideia de que Jesus representa Yahvé, mas é apenas uma criatura, então ou Deus não é Senhor, porque o único Senhor é Jesus Cristo, ou existem dois senhores, o que contradiz o próprio texto de Paulo. Se assumirmos que tanto Deus quanto Jesus são apenas um Senhor, então necessariamente eles também são um só Deus. Em suma, o conceito hebraico de representação, se levado às últimas consequências, se encarado de maneira coerente, conduz necessariamente à ideia de trindade. A quarta razão pela qual muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a trindade é porque existem algumas declarações de Jesus que, num primeiro momento, parecem contradizer a ideia de unidade com o Pai. Jesus afirma, por exemplo, que o Pai é maior que ele. Jesus também afirma que tudo o que ele faz depende do Pai. Além disso, ele se coloca a todo momento como submisso ao Pai. E, finalmente, existe uma passagem em que Jesus diz que ele não sabe a data de sua volta, apenas o Pai que está no céu. Esses seriam supostos indícios de que Jesus não é Deus. Além disso, em nenhum momento Jesus afirma de maneira explícita que ele é Deus, e ele é descrito no Novo Testamento como sendo filho de Deus. Como explicar essas questões? Bom, não é difícil. Jesus vem à Terra com uma missão muito específica. Essa missão envolve representar perfeitamente o homem para Deus e representar perfeitamente Deus para o homem. Para fazer isso, Jesus precisa viver na Terra como um homem perfeito. Isso significa que ele precisa ter todas as características de um homem e fazer tudo o que um homem tem que fazer. E isso inclui, claro, adorar ao Pai, o Deus que está nos céus, e viver as limitações humanas. Ou seja, Jesus não veio à Terra para ser onipotente, onisciente, onipresente e independente. Ele veio à Terra para ser um homem normal, fiel ao Pai. É por isso mesmo que ele vem à Terra não como Deus, ainda que ele fosse Deus em sua natureza, mas ele vem à Terra na função e na missão de filho, filho de Deus e filho do homem. Filho de Deus porque representava Deus para os homens e filho do homem porque representava os homens para Deus. Assim sendo, é absolutamente razoável que Jesus não soubesse, por exemplo, da data da sua volta. Ele não sabia de muita coisa, porque quando ele veio à Terra, ele inativou ou desativou ou deixou de lado temporariamente a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. Ele estava vivendo efetivamente como um homem. E não há nenhuma contradição aqui no fato de que Jesus se submetia ao Pai e se colocava abaixo do Pai. Afinal de contas, ele veio como um homem. Cabe lembrar ainda que, se Deus tem uma natureza interna triuna, é perfeitamente possível que exista uma hierarquia de funções entre as pessoas divinas que compõem essa natureza de Deus. Alguns pensam que essa hierarquia sempre existiu, e outros pensam que essa hierarquia passou a existir em algum momento, como por exemplo na criação, onde Deus teria decidido que cada pessoa divina ficaria com uma determinada função. Essa discussão não é importante aqui, é apenas uma curiosidade. O ponto, portanto, é: essas passagens que mostram que Jesus não tinha todo o conhecimento quando estava na Terra e que ele era submisso ao Pai, apenas demonstram que Jesus veio à Terra com uma missão específica que exigia que ele fosse um homem limitado e que ele fosse submisso ao Pai. E também demonstra, claro, que existe uma hierarquia interna no ser de Deus. Finalmente, a última razão pela qual muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a doutrina da Trindade é que em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, a Bíblia afirma que Yahvé é um. Esse texto é geralmente referido como o Shema e é uma oração feita por todos os judeus todos os dias. A interpretação que a maioria dos judeus faz desse texto e que muitas pessoas que querem resgatar as raízes hebraicas também fazem é de que o texto é contra a Trindade. Afinal de contas, se Yahvé é um, então Yahvé não pode ser uma trindade,
porque uma trindade seriam 3. Mas essa interpretação é bastante questionável. Primeiro porque, quando o texto diz que Yahvé é um, não necessariamente ele está falando da natureza interna de Yahvé. O texto pode estar querendo dizer que não existe outro Yahvé, ou seja, não existe outro Deus que seja tão poderoso, tão grandioso, tão majestoso quanto Yahvé. Não existe outro Deus criador, não existe outro Deus eterno. Em suma, não existe outro Deus. O sentido de um aqui seria o sentido de ser um único Deus, ou ainda, de ser singular, de não ser igual a nenhum outro Deus, já que os outros deuses eram falsos. Inclusive, é um fato que a palavra utilizada aqui como um, Echad, pode ser traduzida também como único, como singular e como sozinho. Não por acaso, boa parte das Bíblias traduzem o texto aqui como significando que Yahvé é o único Yahvé. Outra possibilidade interpretativa é que o texto está dizendo que Yahvé é um só Deus. E note que isso não contradiz a ideia de trindade. Afinal de contas, a trindade trabalha com a ideia de que só existe um Deus. E talvez esse texto esteja na Bíblia também para nos lembrar que, embora existam 3 pessoas divinas, essas 3 pessoas divinas ainda assim são um único Deus. Do ponto de vista linguístico, isso também faz sentido. Em algumas passagens do Antigo Testamento, a palavra Echad, que é traduzida como um aqui, se refere a unidades compostas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso 4, é dito que homem e mulher se tornarão uma só carne. A palavra utilizada é Echad, ou seja, temos 2 pessoas formando uma unidade. Já em Gênesis 11:6, quando Deus vê o povo que estava construindo a Torre de Babel, ele afirma: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua." Aqui, mais uma vez, ele está utilizando um para uma unidade composta. O povo é formado de várias pessoas. Da mesma maneira, em Gênesis 34, nos versos 16 e 22, existe a proposta dos filhos de Jacó aos habitantes de Siquém de que eles se tornassem um só povo. E aqui, mais uma vez, a palavra Echad é usada. Ou seja, 2 povos se tornam um, uma unidade composta. Em suma, não seria linguisticamente impossível que Yahvé também fosse um e ainda assim sua natureza fosse múltipla. Finalmente, existe uma terceira interpretação possível. A palavra um aqui pode não ter nenhum sentido quantitativo, mas sim um sentido qualitativo. Note, de 1 para 2 maçãs, de 2 para 3 maçãs, de 3 para 4 maçãs, a diferença é de quantidade. No entanto, de 0 para 1 maçã, a diferença não é mais de meramente quantidade, a diferença é de qualidade. O que nós temos aqui é a passagem do estado de ausência de maçã para o estado de existência de uma maçã. Ou, dito de outra forma, é a passagem do nada para alguma coisa. Essa relação não é uma relação quantitativa. Afinal de contas, não existe uma quantidade específica de maçã que é responsável por fazer essa transposição entre a ausência de maçã e a existência de maçã. Essa passagem de uma coisa para outra é uma passagem qualitativa. E o que isso significa aplicado a Deus? Significa que Deus é um no sentido de ser o responsável absoluto por existir alguma coisa em vez de nada. Nesse sentido, ele é e sempre será um. Ele é aquilo que existe por si mesmo, que existe por si só. Tudo mais o que existe, só existe porque há Deus. E se Deus quisesse que todas as coisas deixassem de existir, ainda assim haveria Deus. Assim, de certa forma, Deus é a única coisa que realmente há, que realmente é. E por isso, ele é absolutamente diferente de qualquer outra coisa que existe. E é claro, se Deus é um nesse sentido qualitativo em relação a todas as coisas, então ele também é um em relação a todos os deuses falsos que existem por aí. Agora veja, do fato de Deus ser um no sentido qualitativo, não se deriva a ideia de que ele não possa ser múltiplo em sua natureza interna. Em suma, não existe nada nesse texto que nos obrigue a pensar que ele está falando da natureza interna de Deus. Para finalizar, eu gostaria de comentar um argumento muito utilizado pelos antitrinitários.
É a ideia de que a Trindade já existia em diversas religiões pagãs. Mas isso também não é verdadeiro. O que existiu em muitas religiões pagãs foram tríades de deuses principais. Ou seja, vários deuses eram adorados pela nação, mas existiam 3 que eram principais. Esses 3 deuses eram realmente 3 deuses diferentes. Eles não possuíam a mesma essência, eles não possuíam a mesma origem. Inclusive, os deuses dos pagãos possuíam origem, diferentemente do Deus da Bíblia. E, finalmente, esses deuses podiam até mesmo brigar entre si. Além do mais, muitas dessas tríades eram uma família. Muitas vezes se tratava de um casal de deuses e um filho que nascia desse casamento. Ora, tudo isso é absolutamente diferente da ideia de trindade bíblica. A única semelhança aqui é o número 3. Mas ainda que as semelhanças fossem maiores, isso não provaria necessariamente que a trindade advém do paganismo. Sabemos que a religião verdadeira foi sendo distorcida ao longo dos séculos desde os primeiros habitantes humanos da Terra. Então é natural que muitos conceitos entre as diversas religiões sejam semelhantes. Afinal de contas, todas elas descendem de uma mesma religião verdadeira primitiva. Então, se de fato a trindade é bíblica, essa crença possivelmente já era conhecida no início do mundo. E com toda certeza, ela foi sendo distorcida nas demais religiões. Quando levamos em conta ainda que existe o diabo, Satanás, e que ele é inimigo do ser humano e de Deus, é absolutamente razoável que ele mesmo tenha trabalhado para distorcer diversas doutrinas da religião verdadeira. As distorções, no entanto, sempre mantêm semelhanças entre si. E é exatamente por isso que nós conseguimos encontrar algumas verdades em religiões diferentes. Enfim, essas são as razões pelas quais, na minha visão, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a doutrina da Trindade. A partir desse estudo, não me parece que existem boas razões para não crer nessa doutrina. Ela aparentemente é lógica tanto no sentido externo quanto no sentido interno à Bíblia. E, a meu ver, ela é absolutamente compatível com a visão hebraica. Afinal, ela é uma consequência lógica das informações que a Bíblia nos dá. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.